Bem, pessoal, nesse vídeo vamos iniciar o estudo de radiciação. Como é um estudo um pouco extenso, eu vou dividir em partes. Nessa primeira parte, a gente vai tentar ver a definição e algumas propriedades. Antes disso, vamos ver aqui essa situação. Nós temos aqui um quadrado. Vamos imaginar que este quadrado tem um lado igual a 12 centímetros. Então, um quadrado de lado 12 centímetros vai me gerar uma área de quanto? Como é que a gente calcula a área de um quadrado? A área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 12 centímetros ao quadrado. Então, a área será igual a 12 vezes 12 dá 144. Então, a área será 144 centímetros ao quadrado. Então, perceba que para calcular a área de um quadrado, nós utilizamos a operação que é a potência. Mas se aparecer uma questão onde eu tenho a área e quero saber quanto é que é o lado desse quadrado. Por exemplo, um terreno onde eu sei a área de um terreno quadrado e quero saber quanto é que é o lado deste terreno. Então, para eu fazer isso, eu tenho que voltar a fazer o inverso do que eu fiz. E a operação inversa da potência é simplesmente a raiz, ok? Então, se eu tenho um quadrado cuja área é igual a 144 centímetros ao quadrado, eu tenho que fazer a raiz para obter o lado deste quadrado. Então, o lado vai ser igual a raiz quadrada de 144 centímetros ao quadrado, que é a operação inversa da potência. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, ao quadrado, que dá 144? Nós acabamos de ver que é o 12. Então, como 12 ao quadrado é igual a 144, implica que a raiz quadrada de 144 vai ser igual a 12. Então, o lado deste quadrado será igual a 12 centímetros, ok? Agora, observe este cubo. Se eu tenho um cubo cuja aresta, por exemplo, é igual a 4 metros, ou seja, todas essas hastezinhas que formam o cubo igual a 4 metros, nós podemos calcular o seu volume. O volume de um cubo é igual à aresta elevado a 3. Por isso que nós dizemos que um número elevado a 3 é um número ao cubo. Então, o volume vai ser igual a 4 metros ao cubo elevado a 3. O volume vai ser igual a 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, o volume deste cubo será 64 metros ao cubo, beleza? Novamente, e se eu tiver um cubo que eu já sei o volume e quero calcular a sua aresta? Então, eu tenho que fazer o processo inverso. Vejam que para calcular o volume eu usei a potência, então o inverso da potência, como já vimos, é a raiz. Então, qual vai ser a aresta de um cubo cujo volume é igual a 64 metros ao cubo? Basta eu fazer a raiz. Veja que quando é uma potência com expoente 2, eu tiro a raiz quadrada, que implicitamente está aqui o 2 nessa raiz quadrada. Quando o expoente é 3, para eu inverter, fazer a operação inversa, o índice da raiz também tem que ser 3. Então, é a raiz cúbica desse número, que no caso é 64. Qual vai ser? É a mesma coisa. Qual é o número que elevado a 3 dá 64? Nós já vimos que 4 elevado a 3 é igual a 64, que implica que a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Então, aí a aresta deste cubo, cujo volume é igual a 64 metros cúbicos, é igual a 4 metros. Beleza? Então, aí foi só para a gente observar, fazer uma introduçãozinha de raiz, onde nós temos que entender que raiz é a operação inversa da potência. Então, de modo geral, a raiz se apresenta desta maneira, onde esse n pertence ao conjunto dos números naturais, diferente de zero. Então, aí pode ser 1, 2, 3 e assim por diante. E o número a é um número real qualquer. Pode ser natural, inteiro, racional, não importa, é um número real. E como é que nós chamamos os termos dessa raiz? N nós chamamos de índice, o a nós chamamos de radicando. Então, se você ouvir esta palavra radicando, é o valor que está dentro desse símbolo que nós chamamos de radical. E o b é o resultado aí que chamamos de raiz. Então, com base no que a gente já acabou de ver, vamos fazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, quanto é a raiz quadrada de 9,
raiz cúbica de 8, raiz quarta de 81, raiz quadrada de 9 sobre 16, raiz quadrada de 0,64. Então veja aí que tem vários exemplos com radicando e índices diferentes. Então na primeira, raiz quadrada de 9 você já está acostumado a ver, né? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 9? É o 3. Então raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. Estabelecendo assim essa relação entre raiz e potência. Raiz cúbica de 8 é quanto? É 2. Por quê? Pois 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então é a mesma coisa de perguntar. Raiz cúbica de 8 é qual o número que elevado a 3 é igual a 8? É o número 2, porque ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar igual a 8. Da mesma forma, qual é o número que elevado a 4 dá 81? É a resposta de raiz quarta de 81. Então, o número que elevado a 4 dá 81 é o número 3, pois 3 elevado a 4 é igual a 81. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3 é igual a 81. Olha aí, o 3 sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes é igual a 81. Então, quando é raiz e número decimal, nós fazemos da mesma forma. Antecipando um pouquinho uma das propriedades que nós veremos a seguir, quando nós temos a raiz quadrada de um número fracionário, basta tirar a raiz quadrada do numerador e do denominador. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4. Então, raiz quadrada de 9, 16 avos é 3 quartos, pois 3 quartos ao quadrado é igual a 9 sobre 16. E a raiz quadrada de 0,64. Olha a dica. Quando nós estamos trabalhando com raiz quadrada, eu já falei para vocês implicitamente o número que está aqui no índice é o número 2. Então, eu vou pegar e dividir a quantidade de casas decimais de acordo com este índice, que é o 2. Então, nós temos duas casas decimais, o resultado só vai ter uma casa decimal. Então, é 0, e vai aparecer apenas um valorzinho após a vírgula. Então, aí vejam que o número que está aí, se eu tirar a vírgula, é o 64. Então, raiz quadrada de 64 é quanto? 8. Então, basta colocar o 8 como resultado, depois da vírgula. Então, raiz quadrada de 0,64 é igual a 0,8. Com o passar do tempo, você treinando e se adequando a calcular essas raízes, você vai ver que não vai ter dificuldade para isso. Mas na frente a gente vai ver fatoração e tudo mais, e aí a complicação vai sumir de vez. Então vamos ver agora um resultado bastante importante quando nós tratamos de potência com expoente fracionário. Ou seja, nós temos uma base elevada a um expoente que é uma fração. Quando nós temos situações parecidas como essa, nós podemos transformar essa potência em raiz, onde essa raiz vai ter como radicando a base dessa potência. Do lado de fora, no índice, fica o denominador e do lado de dentro fica o numerador, elevando o radicando. Para ficar mais fácil de você entender, quando nós temos aqui uma potência, nós temos o número de cima, no caso é o céu, e nós temos um de baixo, que é o inferno. Então, para você se ligar nisso aí, colocamos o A do lado de dentro da raiz e você pensa, você quer estar dentro ou fora do céu? Dentro. Então, o céu vai para dentro. No caso aqui, é o numerador. E você quer estar fora do inferno, então o inferno fica para o lado de fora. Então, vai para fora da raiz, ficando no lugar do índice. Beleza? É uma relação meio boba, mas que você vai compreender melhor aonde fica cada um desses termos da potência de expoente fracionário quando transformado para raiz. Mas, professor, por enquanto você só tratou aí com letras e com exemplos numéricos. Tem como? Bora ver. Então, se eu tiver assim, ó, 36 elevado a 1 sobre 2, 8 elevado a 1 terço e 2 elevado a 3 sobre 2. Como é que eu vou calcular agora esses valores? Eu vou transformar em raiz. Então, todas essas potências têm expoente fracionário. Então, quando acontece isso, nós transformamos para raiz. Então, a gente coloca a base dentro da raiz, onde o número de cima vai para dentro e o de baixo vai para fora. Então, aí nós temos uma raiz quadrada de 36.
Porque quando o 2 está no índice, eu não preciso colocar, e todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então lembrem disso. Quando eu tenho uma potência de expoente 1 meio, é a mesma coisa de transformar para uma raiz quadrada. Então, 36 elevado a 1 meio é raiz quadrada de 36, que no caso vai dar 6, porque 6 ao quadrado dá 36. Nesse segundo exemplo, 8 elevado a 1 terço. Vamos fazer da mesma forma. Raiz de 8, o de cima vai para dentro e o de baixo vai para fora. Então, aí nós vamos ter a raiz cúbica de 8, porque eu não preciso colocar o expoente 1. Então, raiz cúbica de 8 nós acabamos de ver, né? Qual é o número elevado a 3 que dá 8? É o 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Neste último exemplo aqui, 2 elevado a 3 meios. Então, novamente, colocamos a raiz, a base no radicando, o número de cima vai para dentro e o de baixo vai para fora. Então, isso aí é a mesma coisa de raiz quadrada, porque eu não preciso colocar o índice dessa raiz, de 2 elevado a 3. E quanto é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, fica a raiz quadrada de 8. Nós não vamos ainda simplificar essa raiz quadrada de 8, nós vamos ver mais para frente. Então, vamos deixar assim, raiz quadrada de 8, beleza? Porque não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo que dá 8. Então, fica dessa forma. Então, agora nós vamos partir para as propriedades dos radicais. A primeira propriedade serve para casos onde o índice da raiz coincide com o expoente do radicando. Então, aí eu tenho, por exemplo, a raiz enésima de A elevado a N. Por exemplo, aqui, só para você ter uma ideia, nós podíamos ter raiz quinta de 3 elevado a 5, onde eu tenho o índice e o expoente iguais. Então, o que diz essa propriedade? Nós separamos em dois casos, quando n é ímpar e quando n é par. Então, quando n for ímpar, a raiz enésima de a elevado a n vai ser o próprio a. Então, a raiz enésima de a elevado a n vai ser igual ao próprio a. É como se eu estivesse simplificando, cortando o índice com o expoente. Tratando daquela propriedade que a gente acabou de ver, eu posso transformar para a potência fazendo o processo inverso. O de dentro vai para cima, que é o n, e o de fora vai para baixo, que também é n. n dividido por n é igual a 1, então fica a elevado a 1, ok? Que no caso dá o próprio número a. Então, quando nós temos uma raiz onde índice e expoente são o mesmo valor, nós podemos aí só cortá-los e encontrar o valor. E a raiz será o próprio radicando, como nós acabamos de ver neste exemplo aqui. Professor, e se n for par? Bom, no caso de eu encontrar este caso onde índice e expoente da raiz são os mesmos e esse n é um número qualquer par, lembrando que n é um número natural, diferente de zero, então pode ser 2, 4, 6, 8. Então, se nesse caso, como é que a gente faz? Então, nós vamos ter que a raiz enésima de a elevado a n, quando esse nzinho é um número par, vai ser igual ao módulo de a. Mas, professor, por que isso? Por que vai ser o módulo de a? Vamos lembrar de novo da operação inversa da raiz. Então, por que acontece isso? Vamos ver aqui um exemplo. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, mais 5 ao quadrado, é a mesma coisa de mais 5 vezes mais 5. Mais com mais dá mais, 5 vezes 5, 25. E se for menos 5? Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais, 5 vezes 5, 25. Então, toda vez que eu tenho um expoente par, não importa o sinal da base, o resultado sempre vai ser positivo. Por este fato, quando eu tenho n, que é o expoente e o índice dessa raiz, quando ele for par, não tem como eu encontrar um valor que, elevado a um número par, tenha como resultado um número negativo. Sempre vai ser positivo. Então, não importa aqui o valor de A. Se ele está elevado a um número par, sempre vai ser positivo. E isso é representado pelo módulo. Lembrem, módulo de menos 5 é igual a 5. Módulo de menos 13 é igual a 13. Módulo de 13 é igual a 13. Sempre o resultado é um valor positivo, pois se trata de distância.
Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui, se eu tiver a raiz sexta de 2 elevado a 6. Então, expoente e índice são pares. N é igual a um número par. Então, eu já sei que vai ser o módulo do radicando. Então, vai dar o módulo de 2, que é o próprio 2. Isso aconteceria se fosse negativo também. Ó. Raiz sexta de menos 2 elevado a 6. Ia ser o módulo de menos 2, que ia dar 2 também. Beleza? Então, não importa aí se a base do radicando é negativa ou positiva. Se está elevado a um número par, o resultado será o módulo do radicando quando o índice e o expoente são os mesmos. Outro exemplo que a gente poderia ver, um exemplo geral, se eu tivesse raiz quarta de x elevado a 4, isso aí seria o módulo de x. Beleza? Não importa se o x é positivo ou negativo. E se o n for ímpar, professor? Bora ver aqui. Se eu tiver agora raiz cúbica de menos 2 elevado a 3. Então, eu corto este com este e o resultado será o próprio radicando. Se é negativo, fica negativo. Se é positivo, fica positivo. Porque eu posso ter, sim, como resultado, um número elevado a 3 que seja negativo. Por exemplo, menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais com menos é menos. Então, o resultado aí daria menos 8. Analisar mais um exemplo. Se eu tiver a raiz sétima de 5 elevado a 7, expoente e índice ímpares e iguais, eu posso cortar e sobra só o radicando, que é igual a 5. Então, moleza quando eu encontrar questões neste estilo aí. Então, se você entendeu isso, vai lhe ajudar muito a achar a raiz de valores onde eu posso obter índice e expoentes iguais. Na segunda propriedade, nós temos que, dividindo ou multiplicando o índice e o expoente do radicando por um mesmo número natural maior que zero, o valor do radical não se altera. Como assim, professor? No caso de nós termos aqui raiz enésima de x elevado a m, se eu multiplicar por um mesmo número o índice da raiz e o expoente do radicando, por exemplo, aqui multiplicar por 1p, o valor do radical não vai se alterar. Por exemplo, a gente poderia pegar a raiz cúbica de 2 elevado a 6. Se eu multiplicar o 3 e o 6 por um mesmo número, o radical permanece o mesmo. Por exemplo, se eu resolver essa questão aí, raiz cúbica de 2 elevado a 6, é a mesma coisa de eu pegar e transformar em forma de fração. 2, o de dentro vai para cima e o de fora vai para baixo. Elevado a 6 terços. É a mesma coisa de 2 elevado a 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 elevado a 2 dá 4. Então, a raiz cúbica de 2 elevado a 6 é igual a 4. E o que acontece se eu multiplicar o 3 e o 6 por um mesmo valor? Bora lá. Então, raiz cúbica de 3 de 2 elevado a 6. Por exemplo, se eu multiplicar tudo por 2, a gente vai encontrar que vai ser a raiz. Agora, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Então, fica 2. O de dentro vai para cima e o de fora vai para baixo. 12 dividido por 6 dá 2. Então, novamente, teríamos 2 elevado a 2, que dá 4. Então, ao multiplicar o índice da raiz e o expoente do radicando por um mesmo valor, o resultado permanece o mesmo, não altera. Tanto eu posso fazer com a multiplicação como na divisão. Olha aí. Se eu tiver essa mesma raiz enésima de x elevado a m, se eu pegar esse n e esse m, e agora, em vez de multiplicar, eu dividir por um valor, por exemplo, um valor q, essa igualdade permanece verdadeira. Como exemplo, nós podemos pegar aqui raiz de índice 20 de 7 elevado a 15. Aí pode ser difícil para a gente calcular porque o índice e o expoente é muito grande. Mas com essa propriedade se torna fácil por quê? Porque eu posso simplificar o 20 e o 15 tudo por 5. Então, em vez de eu trabalhar com o 20 e com o 15, eu posso pegar o 20 e o 15 e dividir por 5. Da mesma forma que eu simplifico uma fração. Então, aí nós encontraríamos 20 dividido por 5 dá 4, 15 dividido por 5 dá 3. Então, eu poderia simplificar colocando raiz quarta de 7 elevado a 3.
Para finalizar a aula de hoje com a terceira e quarta propriedade, nós temos o seguinte. Quando nós temos uma multiplicação de raízes onde tem o mesmo índice, eu posso pegar esses radicandos, multiplicá-los e colocar dentro de uma mesma raiz com aquele índice em comum das duas. Olha como se torna interessante isso para nós. Olha esse primeiro exemplo. Raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 3. Eu não sei quanto é a raiz quadrada de 12. Não sei quanto é a raiz quadrada de 3. Mas pelo fato de os dois ter o mesmo índice, eu posso juntá-los na mesma raiz. Então fica 12 vezes 3 e vai ficar igual a raiz quadrada de 36, que dá 6. Então, olha, serve demais para a gente calcular uma raiz quando nós não sabemos separadamente a raiz de dois fatores. Mais um exemplo, raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 9. Eu não sei qual é o número que é elevado a 3 dá 3, nem o número elevado a 3 que dá 9. Mas se eu juntar os dois, como tem o mesmo índice que é o 3, eu posso multiplicar os radicandos. 3 vezes 9, que dá 27. Então vai ficar raiz cúbica de 27. Aí sim, qual é o número elevado a 3 que dá 27? É o 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então ajuda demais essa terceira propriedade. Ajuda tanto quanto a quarta propriedade que nos diz que se eu pegar uma raiz de uma fração, eu posso dividir considerando o mesmo índice. Tanto eu posso fazer indo como voltando. Se eu tenho uma raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, eu posso colocar essa fração como sendo o radicando de uma raiz de mesmo índice. Então vamos ver aqui um exemplo. Raiz quadrada de 100 sobre 25. Então eu posso separar raiz quadrada de 100 sobre raiz quadrada de 25. Qual é o número ao quadrado que dá 100? 10. Qual é o número ao quadrado que dá 25? 5. 10 dividido por 5 dá 2, que é o resultado aí da raiz quadrada de 100 sobre 25. Claro que aí eu estou fazendo como um exemplo para a gente aplicar essa propriedade. Você poderia fazer diretamente assim, né? Raiz quadrada 100 dividido por 25 dá 4. Raiz quadrada de 4, 2. Mas a título de exemplo para esta propriedade, eu fiz separadamente. Para finalizar, raiz cúbica de 27 sobre 1000. Então, basta eu separar raiz cúbica de 27 sobre a raiz cúbica de 1000. O número elevado a 3, que dá 27, é 3. E o número elevado a 3, que dá 1000, é 10. 10 elevado a 3 é igual a 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Logo, a raiz cúbica de 1000 é igual a 10. Ok? Então, era isso que eu tinha para apresentar nesta parte 1 de radiciação. Espere para a parte 2. Um grande abraço e até mais.